Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Estamos aqui, como sempre, fazendo o nosso programa Plantão Médico. Cada quarta-feira a gente traz um assunto novo. A gente quer trazer aqui sempre programas atuais, falando de problemas atuais, como falamos na semana passada da variante Ômicron, né? E hoje vamos falar de insuficiência cardíaca, que é uma doença bastante comum, que a gente vê no nosso consultório todos os dias, e é tão preocupante, né, quando uma pessoa tem uma insuficiência cardíaca, e o tratamento tem que ser preciso, eficiente, com um acompanhamento médico, né, periódico, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida boa. Se a pessoa está doente do coração, fica naquela desesperança, não. Hoje em dia a medicina tem recursos, e os recursos são inúmeros. Então, qualquer que seja a doença, os recursos estarão aí para que a gente possa usá-los, né? E as pessoas podem ter esperança de que o tratamento bem feito certamente conduzirá a uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, o que é a insuficiência cardíaca congestiva? A insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração em bombear o sangue de acordo com as necessidades do corpo. Quer dizer, vamos supor que você precisa caminhar, subir uma escada. O coração tem que bombear com uma certa velocidade para mandar sangue e oxigênio para aquela região. Se o coração não estiver com a bomba perfeita, ele não tem condição. Então a reserva do coração está diminuída, a musculatura está frágil, então isso leva a uma oxigenação deficiente dos tecidos e ao acúmulo de líquido no corpo. Porque como o coração não está fazendo o bombeamento adequado, vai retendo líquido no corpo. A pessoa começa a inchar, né, acumular aqueles edema, aquela inchação nas pernas, começa a ter aquela fadiga, não suporta nada, vai caminhar na rua, não suporta, vai subir uma pequena escada, não suporta, para ir às vezes um banheiro é uma dificuldade, aquela falta de ar, qualquer esforçozinho, não pode pegar peso nenhum, né? Então a pessoa começa a ter então essa sensação de falta de ar, inclusive à noite, que a gente chama ortopneia. De noite deita, não suporta ficar deitado de cabeceira baixa, tem que subir, né, a cabeceira, elevar a cabeceira, para poder ter uma noite tranquila. Então esse paciente, nós dizemos que ele está com um problema de insuficiência cardíaca, né? A fraqueza pode ser acentuada, a pessoa fica frágil, fraca, né? Não, às vezes perde o apetite, não tem tolerância nenhuma ao exercício, né? Perde peso, fica desnutrida e a pessoa vai se enfraquecendo. Evidentemente que chega um momento, ele não vai deixar a situação ficar num limite extremo. É preciso procurar um médico. Começou a ficar cansado demais, falta de ar para subir um pequeno degrau, uma escada, começou a inchar as pernas, né? Começou a ter alguns batimentos do peito, as palpitações. Tem que ir ao médico para ver se enquadra mesmo num quadro de insuficiência cardíaca. E é muito fácil de fazer o diagnóstico. Com essa história clínica, falta de ar, inchação nas pernas, né? Essa desânimo total para as coisas, porque não tem disposição para o trabalho e para pequenas atividades em casa. Então a gente começa a pensar em insuficiência cardíaca e vai pedindo os exames. Você pede uma radiografia de tórax, que revela que o coração está aumentado, muitas vezes. Você pede um ecocardiograma, que revela, às vezes, defeitos musculares, defeitos valvulares do coração, né? Você pede um eletrocardiograma e você vai fazendo um protocolo de exame para aquele paciente, os exames comuns, né, de laboratório, para ver como é que estão as outras funções, a função renal, a função pulmonar, né? E vamos tendo uma ideia de todo o organismo daquele paciente. No Brasil, ainda é muito frequente a doença de Chagas. Antigamente era uma frequência imensa, mas ainda existe muita insuficiência cardíaca de doença de Chagas, de pessoas que se adoeceram quando ainda adolescentes ou crianças, né? E a doença de Chagas ainda é frequente
como causa de insuficiência cardíaca. O barbeiro foi controlado nas regiões rurais, hoje não tem casa a pique mais, de pau a pique, tem iluminação, então o barbeiro ficou, de certa forma, controlado com as campanhas também. Mas as pessoas que adoeceram há muitos anos atrás, às vezes 20, 30, 40 anos depois, vêm ter insuficiência cardíaca, né? Outras causas importantes de insuficiência cardíaca são a hipertensão arterial. Pessoa que tem hipertensão arterial, às vezes hipertensão muito grave, que a pessoa chega a um limite de coração não suportar aquela pressão tão alta e começar a entrar em insuficiência. O defeito, como eu disse, nas válvulas cardíacas. Tem gente que tem, por exemplo, teve reumatismo quando era criança, né? E teve uma cardite reumática, por exemplo, defeito na válvula cardíaca, e isso, lá adiante, se não for bem conduzido o tratamento, pode levar à insuficiência cardíaca. Às vezes pessoas também que nasceram congenitamente com defeitos cardíacos, né? Defeitos valvulares, comunicação interatrial, intraventricular, defeitos congênitos no coração. Então são muitas causas que podem levar à insuficiência cardíaca. Às vezes o hipertireoidismo pode levar à insuficiência cardíaca. Então são tantas e tantas doenças que podem no final, né, levar a um processo de insuficiência cardíaca. O tratamento requer que o paciente faça repouso, lógico, né? O paciente já não tem aquela reserva cardíaca para sair fazendo trabalho pesado, então tem que fazer repouso, ele fica em casa, muitas vezes não precisa internar, fica em casa ali em repouso, às vezes precisa do repouso mais absoluto, deitado no leito, né? Para poder estar numa situação assim de uma reserva cardíaca muito pequena, né? Faz um ecocardiograma, vê uma fração de ejeção baixa, né? E ali a gente vai avaliando esses dados todos, né? E vê que o paciente precisa fazer um grau de repouso variável. Outro cuidado é sempre diminuir o sal na dieta. A pessoa que tem insuficiência cardíaca, né? Ele tem uma retenção de líquidos no corpo, precisa diminuir o sal da dieta, né? Para que o edema não aumente mais ainda. Pacientes também obesos deverão reduzir o peso. Se o paciente tem insuficiência cardíaca, aquele corpo imenso, né? Pesa 120 quilos, está com insuficiência cardíaca, se ele emagrecer, vier por 100 quilos, 90 quilos, certamente ele vai ter uma condição melhor cardiovascular. Lógico que a pessoa que fuma tem que parar de fumar. A pessoa que é cardiopata vai fumar, não é possível. Aí tem gente que fuma, mesmo com o coração ruim, fuma. Vício que veio da infância. Tem que interromper o cigarro. Isso melhora a oxigenação do sangue. Nos casos graves, pode ser internação. A gente, às vezes, tem que internar o paciente. O paciente está tão grave que precisa ser internado. Às vezes, até precisa de oxigênio, de outros cuidados especiais. Então, há casos que realmente o hospital, né, é a solução. O uso de medicamento, cada vez mais eficaz e moderno, torna melhor a qualidade de vida do paciente com insuficiência cardíaca, né? Hoje nós temos muitos remédios que realmente deixam o paciente numa qualidade de vida muito boa, sabe? E uma sobrevida boa também. Embora a gente não consiga promover a cura da doença, mas a gente dá ao paciente uma qualidade de vida muito boa. Então são tantos os remédios, né, que antigamente a gente, por exemplo, não usava beta-bloqueador para insuficiência cardíaca. Hoje a gente já usa em casos específicos, né? Então nós hoje estamos mudando muito, os conhecimentos estão chegando a cada momento. E esses conhecimentos vão dando uma condição de tratamento melhor para o paciente, uma qualidade de vida muito melhor. Então não quer dizer que está com insuficiência cardíaca que a situação acabou tudo, não. A pessoa pode conviver com insuficiência cardíaca e às vezes até morrer de outra coisa, né? Agora, tem casos que a insuficiência cardíaca muito grave, numa pessoa jovem, por exemplo, às vezes pode considerar-se como medida extrema o transplante cardíaco para tratar uma insuficiência grave, refratária, né, numa pessoa jovem, por exemplo, né? Então, pode ser necessário o transplante cardíaco. Mas tem muitos problemas práticos que dificultam o amplo uso do transplante cardíaco, né? Falta de doadores, você tem que ver também a idade do paciente, se aquele caso se enquadra de acordo, né? A disponibilidade de doadores, a contínua ameaça, pode existir rejeição em alguns casos, embora hoje nós temos drogas que controlam a rejeição, né? Mas também podem ter, em alguns casos, pode haver uma certa rejeição e também tem um alto custo, né? E a gente sabe que
É lógico que pelo SUS, né, que a maioria dos casos de transplantes são feitos pelo SUS, né, e eles têm um altíssimo custo. Mas às vezes é necessário. Em determinados casos, precisa do transplante cardíaco quando tem disponibilidade de doadores e o caso tem indicação para aquilo. Então, sobre insuficiência cardíaca, era isso que eu tinha para hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.